Hello, welcome to our final video of this fantastic sequencing. So the video number 1 was simple past, the video number 2 was present perfect, and now the famous and difficulty for many people, past perfect, or the past of the past. Today I will work with you a vocabulary, all right, and it is a very similar method in which I use the simple past and the present perfect. We are again using the fantastic material from Really Learn English website, and we are going to start having a text with a vocabulary, and then we're going to go on questions about this text and find some questions to work our grammar issues. Sorry, I know that I am blinking a lot, but it is because I have the white, let's say white screen and bright. It's pretty strong and I have some sensibility for that. And two, now it's midnight and 42 minutes here. And I am recording this video for my students because tomorrow I'm going to travel. So sorry for that. Then let's go. Time to start. Here we are on Past Perfect Story 1 by Really Learn English, and let's go. We see a couple, a dancing couple. Very fantastic, isn't it? Do you like dancing? I have never asked you, I think. Do you like dancing? I gotta confess that I like, but I'm not pretty good in it, you know? That's it. So, let's go. It's a very short text, only 3 paragraphs. And we start with, where were they? What happened? And what had they done? Last night, Dan and Emily danced in a competition. They danced a salsa dance. They had practiced for 6 months before they danced in the competition. They were very good. Danny and Emily's friends were in the audience. Before that night, they had never seen Danny and Emily dance. In fact, Danny and Emily had never danced in front of anyone before the competition. After everyone had danced, the judges announced the winners. Dan and Emily won. They were the best dancers in the competition. Emily said she had never practiced so hard before. She was glad they had practiced a lot. Good, do you understand it? So, let's understand that the first characteristic of past perfect, a primeira característica do past perfect é o verbo auxiliar had. No present perfect, verbo auxiliar have ou has. No past perfect, verbo auxiliar had. E também temos os verbos no particípio, assim como no present perfect, sempre verbos no particípio, no past perfect também. O mesmo se aplicará no future perfect, mas nós não falaremos disso hoje. O que é o past perfect? De forma bem fácil e direta, o past perfect é o passado do passado. Ou seja, como que uma vida ou um conjunto de momentos ou como que experiências anteriores a um momento também anterior influenciaram. Então, um exemplo fácil é, quando chegamos ao cinema, o filme já tinha começado. Então, nós chegamos ao cinema às 7 horas da noite. O filme começou, sei lá, 6h40, 6h45, não importa, lembre-se, gramáticas perfeitas, present perfect ou past perfect, não importa muito quando que algo ocorreu. O que importa é como que esse conjunto de ações geraram resultados, né? Como que esse conjunto de ação, gerou, não geraram, gerou resultados em um outro momento. No caso do present perfect, no presente, ok, no agora, e no past perfect em um outro momento, passado simples, né? Então, quando eu falo quando chegamos ao cinema, passado simples, o filme já havia começado, aí é o passado anterior ao meu passado. Entendeu qual que é a lógica? Então vamos ver isso aqui. Na noite passada, Danny e Emily dançaram em uma competition. Eles dançaram a salsa dance. Eles tinham praticado. Eu preciso traduzir assim? Não. Eu posso traduzir. Eles praticaram ou eles haviam praticado, né? Eles praticaram, tudo bem, por 6 meses antes de terem dançado na competição.
Perceba que a prática foi anterior à competição, mas a competição foi last night, é passado também. Então a prática é o passado do passado, ok? Very easy, hein? Depois que entende fica pretty good. It's a piece of cake. So they danced in the competition. They were very good. Danny and Emily's friends estavam na audiência. Antes daquela noite, eles nunca haviam visto, ok? Sim, no passado participo do verbo ver. Eles nunca haviam visto Danny e Emily dançarem. De fato, ou na verdade, Danny e Emily não tinham nunca dançado na frente de ninguém antes daquela competição. Então perceba que, mais uma vez, a competição foi last night. Antes disso, muitas coisas aconteceram. Todas essas coisas citadas, que de certa forma se relacionam com o last night competition, é the past of the past. Então são apresentados como past perfect. Porque não importa exatamente quando que essas outras coisas ocorreram. O que importa é como que elas se conectam com o last night competition. Do you understand that? Yeah? Depois de todo mundo ter dançado, depois que todo mundo dançou, a tradução depende muito do contexto, ok? Lembre-se que as gramáticas in English, present perfect, past perfect, não necessariamente são iguais em português, ok? Não faremos as traduções ao pé da letra. Né? After everyone had danced, the judges announced the winners. Então, depois que todos dançaram, os juízes anunciaram os vencedores. Danny e Emily venceram. Eles foram os melhores dançarinos na competição. Emily disse que she had never practiced so hard before. Que ela nunca havia praticado, tinha praticado tão duro, tão intenso. Work hard, trabalhar muito. Practice hard, praticar, treinar muito, né? Study hard, estudar muito. Então, hard fazendo essa função de algo maçante, algo intenso. Ela estava glad, ela estava satisfeita, feliz, né? Lisonjeada, que tinham, antes da competição, mais uma vez, had practiced a lot. Ok? Do you understand? Very easy, né? Aconselho a pausar o vídeo e ler por conta própria. Leia em voz alta, se escute. Ouvir-se é um ótimo exercício e o seu cérebro gosta de se ouvir. Então, por favor, leia para você mesmo, leia para você mesma, ok? Very good. Next page, exercises. Answer the following questions. Use the past perfect tense. How long had Danny and Emily practiced before the competition? Do you remember that? Aqui eu sempre aconselho aos alunos a pausarem os vídeos e tentarem responder por conta própria. Work your memory, huh? That's important. So let's check. How long had Danny and Emily practiced before the competition? So they had practiced for 6 months before they danced in the competition. Okay? Let's go on to question number 2. Before that night, who had seen Danny and Emily dance? Antes daquela noite, quem é que tinha visto Danny and Emily dance? So before that night, let's say, before that night, they had never seen. So the friends, in fact, look, anyone, ninguém, anyone had seen Emily and Dan dancing in the competition. Okay? Let's go with question number 3. What happened? O que aconteceu after everyone had danced? O que aconteceu depois que todos dançaram? Very easy, eh? So, after everyone had danced, the judges announced the winners. Very good. Acertou todas aí? Yeah, I hope yes. Let's go now on the final block of exercises. Ok? Mais uma vez, pausem os vídeos na próxima página com exercícios e tentem responder, escrevam no caderno as frases, é muito importante isso aí, ok? Gramática é exercício. Estudar é um compromisso diário e é você, dia a dia, construindo um conhecimento que durará, né, que terá longo prazo. Porque não adianta nada nunca praticar e de repente querer estudar o dia inteiro. Ok? This is bullshit. No work. Right? Examples for sentences. Então teremos uma frase afirmativa e teremos que transformar essa frase na negação em uma pergunta
em uma WH question a partir do que está underlined e depois em uma tag question. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo. Affirmative phrase. Repeat, please. Nick had finished before noon. O Nick terminou antes do meio-dia. Frase negativa, eu mantenho a estrutura had not. Lembrando, tempos verbais perfect, sempre com verbos no particípio. Então, please repeat. Nick had not finished before noon. Repeat, please. Nick had not finished before noon. Very good. To make question, we invert the auxiliary verb with the subject. Vamos inverter o verbo auxiliar com o sujeito. Repeat, please. Had Nick finished before noon? Muito bem. WH. Se você não lembra ou está inseguro, insegura sobre o que são as WH words, WH questions, tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui no canal sobre as WH words. Então, please, watch it. Assiste lá, porque você me ajuda no projeto e eu te ajudo a aprender. Huh? Fantastic, right? Please, repeat. Who had finished before noon? Who had finished before noon? Ah, meu Deus, como é que eu sei que é who? O que está sublinhado é o sujeito. Supondo que estivesse sublinhado noon, que é meio-dia, eu usaria a palavra when, porque when é a WH que busca encontrar a informação de tempo. Where, WH que busca encontrar informação de lugar. Who, pessoa. What, coisa. Which, opções, né? Enfim, how, maneira. Why, causa, motivo. E assim vai, ok? Let's go on the exercise. Tag question. O que é? Tag question é simples. É uma maneira que a língua tem de confirmar o que foi falado. Em português, nós temos várias tags. Por exemplo, né? Não é? Certo? Então, como funciona? Se você não lembra, a frase afirmativa, a tag negativa. Se a frase fosse negativa, a tag seria afirmativa, sempre respeitando a estrutura gramatical. Então, se é uma frase no past perfect, eu tenho que fazer a pergunta ou a negação a partir do verbo auxiliar had. Então, perceba a frase afirmativa. Nick had finished before noon, comma, vírgula, hadn't he? Ele terminou antes do meio-dia, não é? Certo? Ok? Good. Questions? No? Então, let's advance. 1. Repeat, please. They had practiced for 6 months. Now, aconselho mais uma vez, pausem os vídeos e tentem escrever as frases corretas. Pratiquem. Estudem de verdade. Alright? It is very good. They had practiced for 6 months. Negative. They had not practiced for 6 months. They had or they hadn't. They had not, they hadn't. Contraction. Yes, no question. Let's invert. Repeat, please. Had they practiced for 6 months? Had they practiced for 6 months? Very good. WH. O que está sublinhado aqui? Underline. Underline é sublinhar. Hein? Temos um practiced. Então, eles praticaram por 6 meses. Aqui é a ação. Poxa, eu tenho que encontrar o quê? Pense. 1, 2, 3, go. Alright, então vamos pensar. Bom, já que eu tenho que encontrar o que, então vamos usar a WH, what. O que eles fizeram por 6 meses? Repeat with me. What had they done? What had they done for 6 months? Done, participio de do. Do, verbo fazer. What had they done for 6 months? O que eles fizeram por 6 meses antes da competição? They had practiced for 6 months. Tag question. They had practiced for 6 months, comma. Hadn't they? Hadn't they? Ok? Question number 2. Pause o vídeo e pratique, ok? Tenho certeza que você já ia fazer isso, é só um lembrete. Before that night, they had never seen Danny and Emily dance. Okay, that is a negative phrase, and we are going to pass to the positive phrase. So before that night, they had never, right? So then, the positive phrase. Before that night, they had, no caso never, que é nunca, uma opção para a frase afirmativa que é trocar por already.
que é o já. Already. Ou simplesmente eu tiro a palavra never. They had seen. É uma opção também. Por exemplo, eles já tinham visto. Então vou falar. Before that night, they had already seen Danny and Emily dance. Ou, before that night, they had seen Danny and Emily dance. Okay? Yes, no question, we invert. So, had they never seen? Or had they seen Danny and Emily dance? No, before that night, they had never seen. WH, temos um they, right? Olha que interessante. Então, a pergunta é, qual é o WH que vai encontrar essa pessoa? They, right? O sujeito, very good. So, então, before that night, who? Who had never seen Dan and Emily? Ok, who? Ok, WH que encontra o sujeito. Então, before that night, who had never seen Dan and Emily dance? They. Alright? That question, before that night, they had never seen Dan and Emily dance. Frase negativa, cama, põe uma vírgula, a tag positiva. Had they, repeat, had they. Very good. Number 3. They had practiced a lot. Parabéns, eu sei que você pegou e já pausou o vídeo e já estava respondendo, hein? Very good. They had practiced a lot. Negative. They hadn't practiced a lot. Yes, no question. Had they practiced a lot? WH. Who? De novo, temos que encontrar o sujeito. Who had practiced a lot? They had practiced a lot. And a tag question. They had practiced a lot. Hadn't they? All right, very good. Do you have questions in here? No? Thank you very much for being here with me. Please remember, watch, assistam então o Simple Past, o Present Perfect e aqui comigo Past Perfect. Eu tenho certeza que vocês entenderão muita coisa. O objetivo dessas atividades foi ajudar os alunos a exercitarem, entenderem um pouco mais. É claro que somente isso não basta para ficarmos craques, né? Mas contem comigo, me mandem e-mails, me mandem mensagens, o que eu puder fazer para ajudá-los, ajudá-las, contem comigo, ok? Ensinar é uma paixão e pretendo continuar fazendo isso enquanto houver quem queira aprender. Thank you very much for your time, for your attention, and please thumbs up my video and share with your friends and family, right? See you on the next one, and bye-bye.